Há momentos na vida em que estamos cercados de pessoas que nos levantam, nos inspiram e reacendem nossa esperança. Pessoas que, só de estarem presentes, fazem o peso parecer mais leve. Mas a verdade é que nem sempre elas estarão ali quando a noite chegar. Nem sempre haverá alguém para nos abraçar quando o medo apertar, ou uma palavra pronta quando a alma estiver cansada demais para pedir ajuda. Existem batalhas que ninguém vê. Existem dias em que a ansiedade bate sem aviso, em que a tristeza se instala em silêncio e o coração se sente sozinho, mesmo estando rodeado. Nessas horas, não há púlpito, não há coral, não há aplausos. Há apenas Voca, seus pensamentos e a voz que decide se levantar ou se calar. É justamente nesses momentos que somos chamados a nos lembrar de quem somos em Deus. A palavra nos lembra que não caminhamos desarmados. Jesus nos concedeu autoridade. Autoridade para pisar sobre aquilo que tenta nos ferir, nos paralisar e nos destruir. Não é força humana, é autoridade espiritual. Não é coragem fabricada, é fé despertada. A Bíblia declara que nos foi dado poder sobre todo o inimigo e que nada poderá nos ferir quando estamos firmados em Cristo. Isso significa que o medo não é a sua herança. A insegurança não é o seu destino. A timidez não define quem você é. Você não foi chamado para viver encolhido, mas para viver firmado na promessa. Quando a dor vier, lembre-se, você pode falar a palavra sobre si mesmo. Quando o coração tremer, declare as promessas. Quando a mente se confundir, lembre-se da vitória que já foi conquistada por Jesus. Não aceite viver como alguém sem saída, porque em Cristo, você nunca está sem direção. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua fé. Há uma verdade que precisa ser relembrada todos os dias. Como filhos de Deus, não fomos chamados para viver dominados pelo medo. O medo tenta se infiltrar de forma sutil, fazendo-nos acreditar que somos fracos, incapazes ou vulneráveis demais. Mas a palavra de Deus confronta essa mentira com clareza e poder. Jesus declarou que nos foi dada a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que nenhuma força contrária tem a palavra final sobre a sua vida. A vitória não é algo distante, nem uma promessa vaga para o futuro. Ela já foi conquistada na cruz. Em Cristo, somos mais do que vencedores, não por mérito próprio, mas pela graça que nos alcançou. Quando o inimigo tenta plantar dúvidas, a palavra nos fortalece. Quando ele tenta nos intimidar, a verdade nos levanta. Não fomos feitos para recuar, mas para permanecer firmes. Não fomos chamados para viver como reféns das circunstâncias, mas como herdeiros das promessas de Deus. É por isso que a fé precisa ser alimentada. Quanto mais você conhece a palavra, mais confiante você se torna. Quanto mais você ora, mais sensível fica à voz de Deus. A oração não é apenas um pedido, é um lugar de fortalecimento, de alinhamento, de renovo. Quando oramos, algo muda dentro de nós antes mesmo de mudar ao nosso redor. A coragem nasce quando entendemos quem está conosco. Não estamos sozinhos na batalha. O mesmo Deus que venceu o inimigo continua lutando por nós hoje. E se Ele está conosco, não há razão para viver dominado pelo medo. Declare hoje que a sua confiança está no Senhor. Diga com fé: glória a Deus, porque Ele é a sua força. Muitas pessoas veem a oração apenas como um último recurso, algo a ser feito quando todas as outras alternativas já se esgotaram. Mas, para quem entende o coração de Deus, a oração não é o fim do caminho, é o começo. É no lugar secreto que a força é renovada, que a mente se alinha e que o espírito se fortalece. Toda vez que oramos, algo poderoso acontece. Mesmo que não vejamos mudanças imediatas, o seu Senhor, a oração nos conecta diretamente com Deus, e essa conexão nos transforma. Ela nos dá coragem para enfrentar tentações, sabedoria para tomar decisões e paz para atravessar tempestades. A palavra nos ensina a orar sem cessar, porque a oração mantém nossa fé viva. Quanto mais oramos, mais conscientes ficamos da presença de Deus. Quanto mais falamos com Ele, mais aprendemos a confiar. A oração constrói caráter, aprofunda a intimidade e nos lembra de que não estamos lutando sozinhos. Quando a ansiedade tenta dominar, ore. Quando o cansaço chega, ore. Quando o medo sussurra, ore mais uma vez. Não é repetição vazia, menos a dependência verdadeira. É reconhecer que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor que nos sustenta. Se você deseja viver com mais ousadia espiritual, comece a tratar a oração como prioridade. Ela não apenas muda circunstâncias, ela muda pessoas. E quando somos transformados,
Tudo ao nosso redor começa a se alinhar com a vontade de Deus. Se você crê no poder da oração, escreva: eu creio, e fortaleça sua fé. Cada pessoa carrega lutas silenciosas que o mundo não enxerga. Desafios que não aparecem em sorrisos, fotos ou conversas rápidas. São dores guardadas no coração, perguntas sem resposta e medos que só Deus conhece por completo. E muitas vezes, essas batalhas internas são as mais difíceis de enfrentar. A vida, de tempos em tempos, nos lembra o quanto somos frágeis. Situações inesperadas surgem e tiram de nós a falsa sensação de controle. Aquilo que parecia estável se abala, aquilo que parecia seguro se torna incerto. E nesses momentos percebemos que não somos sustentados apenas pela nossa força, mas pela misericórdia diária de Deus. Nada do que temos é garantido por nós mesmos. A saúde, o fôlego, as oportunidades e até o amanhã são presentes que recebemos da graça divina. Por isso, somos chamados a viver com humildade, reconhecendo que precisamos do Senhor em todas as áreas da vida. Não há espaço para orgulho quando entendemos que é Deus quem nos mantém de pé. Se hoje você está bem, agradeça, mas não se esqueça de estender a mão àqueles que estão lutando. Todos enfrentam desafios, inclusive os mais fortes na fé, até mesmo os mais firmes carregam cargas que só o Senhor conhece. Ninguém está imune às provações desta vida. É nesse lugar de humildade que encontramos descanso. Quando reconhecemos nossa dependência, Deus se aproxima ainda mais. Ele não rejeita um coração sincero e quebrantado. Pelo contrário, ele se manifesta com graça e misericórdia. Se essa mensagem falou com você, escreva: Deus é fiel, e declare sua confiança no Senhor. Mesmo em meio às batalhas mais silenciosas, existe um convite que nunca perde a validade. O convite para nos aproximarmos de Deus. A palavra nos encoraja a chegar diante dele com confiança, não por merecimento, mas porque somos amados. É nesse lugar que encontramos misericórdia e graça, no momento exato em que mais precisamos. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e sinal do fé. Reconhecer que não damos conta sozinhos abre espaço para que Deus intervenha. Ele deseja que confiemos plenamente, que depositemos nossos fardos aos seus pés e descansemos em sua presença. A dependência de Deus nos fortalece, não nos diminui. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram situações impossíveis aos olhos humanos. Moisés se sentia incapaz, mas Deus revelou sua força através dele. Esther enfrentou o medo, mas escolheu a coragem. Davi viveu perseguições e perdas, mas nunca deixou de confiar. José foi traído, mas Deus transformou dor em propósito. Todos eles tinham problemas, mas também tinham Deus. Eles não venceram porque eram perfeitos, mas porque confiaram. Quando tudo parecia escuro, Deus estava agindo. Mesmo quando não entendiam o caminho, continuaram caminhando. O mesmo Deus que esteve com eles permanece conosco hoje, guiando cada passo. Seja qual for a sua luta, lembre-se, Deus está presente. Ele não se afastou, não se esqueceu, não perdeu o controle. Ele continua fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Se você confia que Deus está cuidando de você, escreva: Deus está comigo, e declare essa verdade. Há momentos em que a dor parece falar mais alto do que a esperança. Situações em que o sofrimento se prolonga e as respostas não chegam na velocidade que desejamos. Ainda assim, mesmo quando não conseguimos enxergar, Deus permanece trabalhando. Sua fidelidade não depende do que sentimos, mas daquilo que Ele prometeu. Os servos de Deus que enfrentaram grandes provações nem sempre compreenderam o propósito enquanto estavam no meio da dor. Eles confiaram sem entender, choraram, questionaram, mas não desistiram. Foi somente depois, ao olharem para trás, que perceberam que a mão do Senhor nunca os abandonou. Quando você enfrenta uma luta hoje, Deus não está distante. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima derramada, cada pensamento silencioso. Ele não ignora sua dor, mas a transforma. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Até aquilo que fere pode se tornar instrumento de crescimento. É na dependência que aprendemos a confiar de verdade. Quando abrimos mão do controle, permitimos que Deus seja Deus, Ele nos sustenta, nos guarda e nos conduz, mesmo quando o caminho parece incerto. E é nesse processo que nossa fé amadurece. Não desista no meio da caminhada. A fidelidade de Deus permanece mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo em meio à dor, escreva: Eu confio em Ti, Senhor. Chega um momento em que precisamos aprender a colocar o tamanho do nosso problema ao lado da grandeza do nosso Deus.
Aquilo que parece gigante aos nossos olhos se torna pequeno quando lembramos quem Ele é. Não estamos minimizando a dor, nem ignorando a realidade, estamos apenas escolhendo enxergar, pela lente da fé, situações que parecem prontas para nos consumir, pensamentos que insistem em nos convencer de que não haverá saída. Mas quando colocamos essas situações diante do Senhor, percebemos que nada é grande demais para Ele. O que nos assusta não assusta a Deus. O que nos paralisa não limita o seu poder. A oração nos leva exatamente a esse lugar, o lugar da confiança. Quando oramos, declaramos que cremos em um Deus que pode intervir, que pode restaurar, que pode transformar histórias. É nesse momento que escolhemos depender mais dele do que das nossas próprias forças. Deus conhece nossas lutas mais profundas, aquelas que ninguém mais sabe. Ele vê o que carregamos em silêncio e nos convida a entregar tudo a Ele. Não existe fardo pesado demais que Ele não possa sustentar. Não existe situação impossível quando colocada nas mãos do Senhor. Ao nos rendermos diante de Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo se enfraquece e a esperança renasce. Confiar não é fechar os olhos para a realidade, é abrir o coração para o agir de Deus. Se você entrega hoje suas lutas ao Senhor, escreva "Eu entrego nas mãos de Deus" e declare sua fé. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, não estamos apenas falando palavras, estamos abrindo o coração. É nesse lugar que pedimos ajuda, clamamos por intervenção e permitimos que o Espírito Santo nos fortaleça. A oração sincera toca o céu e traz descanso à alma. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo nossa dependência. Precisamos da Tua presença, do Teu cuidado e da Tua intervenção. Tu conheces cada luta, cada dor escondida e cada batalha travada no silêncio. Por isso clamamos, venha ao nosso encontro, Senhor. Derrama paz sobre os corações aflitos, fortalece os cansados, sustenta os fracos e consola os que choram. Que toda opressão seja quebrada, que toda ansiedade seja silenciada e que toda cadeia que tenta aprisionar a mente e o coração seja rompida pelo poder do Teu nome. Declaramos liberdade sobre nossas vidas. Liberdade na mente, no corpo e no espírito. Onde havia medo, que venha confiança. Onde havia dor, que venha cura. Onde havia confusão, que venha direção. O nome de Jesus é acima de todo nome, e nele há poder para restaurar completamente. Recebemos a Tua paz que excede todo entendimento. Confiamos que o Senhor está agindo, mesmo quando ainda não conseguimos ver. Obrigado, Pai, porque em Ti encontramos refúgio e esperança. Se essa oração falou ao seu coração, escreva "Jesus é suficiente" e declare sua fé. Deus nunca nos chamou para viver dominados pelo medo. A Sua palavra nos lembra que Ele nos concedeu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que, mesmo em meio às incertezas, podemos caminhar com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. O amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Quando compreendemos o quanto somos amados, o coração se fortalece. A insegurança perde espaço e a fé ganha voz. Não vivemos baseados no que sentimos, mas no que Deus declarou a nosso respeito. As promessas do Senhor não expiram com o tempo. Elas permanecem vivas, firmes e eficazes. Mesmo quando o cenário parece contrário, Deus continua fiel. Ele não começa algo para deixar inacabado. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Viver pela fé é aceitar que nem sempre teremos todas as respostas, mas teremos a presença de Deus em cada passo. É aprender a descansar, mesmo sem controlar tudo. É confiar que o Senhor está conduzindo a história, inclusive nos detalhes que não entendemos agora. Quando escolhemos confiar, algo muda dentro de nós. A esperança se renova, a coragem se fortalece e a paz se estabelece. Deus está conosco hoje, amanhã e sempre. Se você escolhe viver pela promessa e não pelo medo, escreva: minha confiança está em Deus. Chegamos ao fim desta oração lembrando de uma verdade que sustenta a nossa fé. A vitória pertence ao Senhor. Não confiamos em nossa própria força, nem em recursos humanos, mas no Deus, que é nossa rocha, nosso refúgio e nosso libertador. Ele é quem nos sustenta quando tudo parece frágil e incerto. O Senhor luta por nós, mesmo quando não percebemos. Ele envia socorro no tempo certo, fortalece nossas mãos e renova nossa esperança. Enquanto alguns confiam em seus próprios meios, nós escolhemos confiar no nome do Senhor. É Ele quem nos levanta quando caímos e nos mantém firmes quando tudo tenta nos derrubar. Deus é fiel para cumprir cada promessa. Ele nunca abandona os seus filhos, nunca se esquece de suas orações
e nunca deixe uma batalha sem propósito. Em Cristo, somos mais do que vencedores, não porque a luta não exista, mas porque Deus está conosco em cada passo. Que o Senhor renove suas forças, traga paz ao seu coração e firme seus pés no caminho da fé. Que você caminhe confiante, sabendo que não está sozinho e que o Deus Todo-Poderoso vai à sua frente. Receba essa palavra como um selo de esperança sobre a sua vida. A vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. Se essa oração edificou sua vida, escreva toda a honra e glória a Deus e declare sua gratidão.